Jarvis, prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 31 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus. Toda a nossa equipe já está aqui, sempre com muita alegria para atender você, ouvinte amado, aqui na 93 FM. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje, minha gente, é 31 de outubro e em todo mundo, nós celebramos o Dia da Reforma Protestante e nós vamos conversar sobre esse assunto também no programa de hoje. Alguns estão absolutamente habituados ao assunto. Fala de reforma protestante, já sabe do que se trata, de onde é que vem, quais são as suas consequências, que herança que nós temos hoje. Alguns até em nossos dias chegam a dizer que nós precisamos de uma nova reforma. Há sempre uma discussão em torno desta frase. Eu não sei a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto, até se você tem conhecimento sobre o tema. Nas escolas, nós todos estudamos esse assunto, muitas e muitas vezes. Os alunos evangélicos, eles são muito criticados quando o assunto é reforma protestante. Não são poucos não, hein? Não são poucos os alunos que reclamam de que houve ali um excesso, o professor exagerou, deu uma tripudiada, depois o tempo passa, as coisas se ajustam, se equilibram e nós vamos conversar também sobre esse assunto hoje aqui no nosso Debate 93, aproveitando a data, a ocasião e trazendo esse assunto à baila, o assunto da reforma protestante, e vai ser muito bom ter você participando com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Outro tema que foi enviado aqui por um dos nossos ouvintes diz o seguinte: olha, no nosso meio existem muitas expressões que são usadas como verdades bíblicas. Entre elas existe uma que sempre ouço das pessoas: não brinque com Deus. Perdi o número de irmãos que me dizem que serei usado por Deus, contudo, só não posso brincar com o Senhor. O que exatamente significa essa expressão? Ela tem origem em Gálatas 6:7, que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Isso seria uma ameaça? O que faz com que uma pessoa se torne um zombador de Deus? Como viver uma vida que leve Deus a sério e alegre o coração dele? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: no nosso meio existem muitas expressões que são usadas como verdades bíblicas. Por que o seu destaque, pastor? Bom dia, J.R., bom dia também aos queridos ilustres debatedores e ao povo de Deus aí ligado na Rádio 93. J.R., a rigor, a gente sabe que nos dias de hoje nós temos 3 tipos de linguagens, é muito comum isso: a linguagem bíblica, a linguagem evangélica e tem uma terceira linguagem, que é a linguagem pentecostal, né? Eu sou desse meio pentecostal há 50 anos, então nós criamos uma linguagem própria. Você fala de vento, de prova, de manto, de mistério, isso é tudo com pentecostal rolo mesmo, né? Rolo e tal. Então nós criamos esse tipo, mas assim, não é que, eu entendo o seguinte, não é que existem muitas expressões usadas como verdades bíblicas, é que existem, na verdade, expressões que é a maneira de dizer essas verdades bíblicas. Por exemplo, a gente usa uma expressão muito comum dos nossos cultos: aceitar a Jesus. Isso não está na Bíblia, né? Mas todos nós entendemos que aceitar Jesus é reconhecer o sacrifício de Jesus, é confessar Jesus e tudo mais. Então, na verdade, a gente acabou fazendo uma nova versão, né? A NTLC.
É a nova versão da tradução da linguagem do crente. Então o crente cria essas linguagens e eu acho isso muito comum. Eu não vejo nenhum mal nisso. Alguns chamam de evangeliquez, né? Que são os termos que só os evangélicos entendem. Exato, por isso que eu disse a linguagem evangélica. Então existe uma linguagem evangélica que só nós entendemos. Agora a grande questão é que isso no nosso meio é fácil da gente aceitar, mas a gente precisa decodificar essas expressões quando a gente quer comunicar-se com o mundo. Você não pode botar, por exemplo, um tema lá fora da sua igreja com uma faixa dizendo assim, olha, venha para o encontro dos vasos. Quem vai entender isso, não é verdade? E em muitos lugares você passou e encontrou essa frase lá, o encontro dos vasos. Como é que é o encontro dos vasos? O encontro dos vasos. O que o povo vai pensar? Exatamente. É verdade, hein? Então, a gente precisa ter uma comunicação externa aonde as pessoas possam entender. Isso internamente, tudo bem. Então, a expressão brincar com Deus é o mesmo que dizer, ó, não levar Deus a sério. Né? Esse é o sentido. Então, eu não entendo que isso seja expressões usadas como verdade bíblica, mas a verdade bíblica usada como uma expressão mais ao nosso jeito, né? O jeito carioquês, ao jeito brasileiro e também ao evangeliquez. Pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor gostou do encontro de vasos, né? Eu senti que o senhor gostou. Eu tô aqui feliz, imagina a cena, eu fico imaginando a pessoa que não é do nosso meio, eu falo, ué, mas peraí, você que não é igreja? Mas já existem tantas coisas, né? A gente assim, em termos de igreja, até pro visitante mesmo, muitas vezes nós somos obrigados, né, a traduzir algumas coisas, assim, ó, encontro da MCA, né? O que é MCA? Muita gente não sabe o que é, né? E a pessoa que está ali, o visitante que chega à igreja, assim, gente, tem tantas siglas, né? Tantas coisas assim, mas verdadeiramente eu concordo. O que é MCA? Mulher Cristã em Ação. Mulher Cristã em Ação. Mulher Cristã em Ação. Mas que aquele que chega, quem não sabe, né? Quem não conhece, né? Talvez fica como tantas outras coisas que nós convivemos. Eu já pensei que fosse movimento contra o amor, já fiquei preocupado. Olha aí, não é? Já aqui entre nós, já é isso? Essa dificuldade. Não, sabe por quê? Porque cada denominação, e às vezes cada igreja local tem o seu código. É verdade. E as pessoas, só os iniciados entendem. É verdade. Não é só os iniciados, só quem está na igreja sabe o que é isso. O grande cuidado, né, e carinho que nós temos que ter também é que essas expressões têm que estar sempre pautadas, né, naquilo que diz a palavra de Deus pra gente, né? A gente, por mais que a gente, às vezes nós não debatamos sobre isso, mas existem coisas que às vezes as pessoas colocam, né, como expressões bíblicas que não são, né? Aqui se faz, aqui se paga, algumas outras coisas nesse sentido que não tem nada a ver, mas desde que pautadas ali na palavra, né, tendo ali uma base quanto à palavra, realmente com Deus não se brinca. Talvez seja, né, isso aí um pouco para frente a gente vai discutir sobre isso. É o que a nossa ouvinte diz, né? Ela cita um exemplo, ela tem outras, tá certo? Ela tem outras, ela cita esta frase para exemplificar. Entre elas existe uma que sempre ouço das pessoas: não brinque com Deus. Ela conta aqui, viu, Flor? Perdi o número de irmãos que me dizem que serei usado por Deus, contudo só não posso brincar com Deus. É o destaque da pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da nossa MK. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, pastor JR, bom dia aos debatedores e a todos os ouvintes. Olha, as pessoas costumam mesmo ameaçarem as outras pessoas com essa frase: olha, não brinque com Deus, Deus vai te castigar, Deus vai te alejar, vai te botar na cama, vai te matar. Meu Deus, tem isso tudo? Existe? O complemento também, isso aí? Existe. Você não tá... Meu Deus do pastor, céu. você não sabe de nada. É mesmo? Tem pessoas que olham pra outra e diz, tem jovens que realmente, tem pessoas que têm dificuldade de se firmarem na igreja, elas têm uma inconstância muito grande, né? Elas são pessoas que precisam serem tratadas, serem acompanhadas, elas ficam num vai e volta, e aí tem pessoas chamadas vasos que chegam para essas pessoas que têm essas dificuldades, chegam: olha, você tá brincando com Deus, Deus vai te matar, Deus vai tocar no seu filho, Deus vai tirar o seu marido, Deus vai tirar seu emprego. Então, quem diz isso é o vaso? O tal do vaso do pastor Paulo Afonso. Do encontro de vaso. Aí. Entendeu? Então coloca a pessoa, ela fala umas coisas que não existe, que não tem na Bíblia, não tem lá nenhuma base que ela possa se apegar e falar que tem base bíblica para isso.
né? Zombar de Deus, como fala lá em Gálatas, nós vamos chegar lá, né? É uma outra coisa totalmente diferenciada do que nós estamos falando agora nesse início. Nós estamos falando dos jargões que são usados por vasos ou supostos vasos, né? Que acham que pegam frases deles e colocam na Bíblia. Eles pegam frases avulsas deles, o achismo deles, e colocam isso anexado à Bíblia. O que eu acho interessante é que parece, pelo menos em princípio, o pastor Luciano Vergara, da Igreja Metodista Missionária Água Branca, está aqui conosco também, vai conversar com a gente sobre esse assunto, é que quando fala não brinque com Deus, parece uma coisa razoável, correto? Não tem? Corretíssimo. Não parece nada errado. Agora, o complemento é que é de se estranhar. Não brinque com Deus, você vai ficar aleijado. Não brinque com Deus, vai ficar numa cama. Não brinque com Deus. Aí sim, por isso que o ouvinte fala aqui então, né? Isso seria uma ameaça. E aí, pastor Luciano, a nosso ouvinte destaca o verso 7 de Gálatas, capítulo 6, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. E a pergunta é a dúvida dela. Esta frase, não brinque com Deus, na sua opinião, tem origem nesse texto? Ou, como disse a Flor, são coisas completamente diferentes? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia a todos, satisfação poder falar aqui hoje. E, de fato, a gente tem que entender que existe uma extrapolação. As pessoas extrapolam o significado daquilo que a Bíblia diz. De Deus não se zomba, tem um outro significado, mas as pessoas leem assim superficialmente, interpretam ao seu próprio modo e acabam chegando nesse tipo de exagero, fazendo inclusive ameaças às pessoas, interpretando que Deus, ou a ética de Deus, ou o sentimento de Deus é semelhante ao seu sentimento, que a reação de Deus é semelhante à sua reação. De Deus não se zomba significa que eu não posso entrar num relacionamento com Deus sem empenho, esperando que Deus faça tudo e eu apenas seja beneficiário. Eu não posso entrar no discipulado cristão, por exemplo, sem ter de fato vontade de progredir, aprender e ser também disciplinado, né? Me enquadrar. Se eu não tiver esse propósito, é melhor eu não começar esse tipo de relacionamento, porque senão eu de fato estarei abusando de Deus. Concorda, pastor Paulo Generoso? Com certeza. A expressão zombar de Deus no grego é mukterizo. E isso literalmente significa o seguinte: torcer o nariz para. Então, essa expressão zombar de Deus não tem nada a ver com brincar com Deus. Brincar com Deus, eu disse, é um evangeliquez. Agora, zombar de Deus é outra coisa, não tem a ver com isso. E zombar de Deus, na realidade, não existe, porque como é que a gente vai zombar de Deus, né? A gente faz isso pela intenção do nosso coração, e Deus vai nos julgar por isso. Agora, ela tem a expressão zombar de Deus e o brincar com Deus, ela tem origem no contexto geral da Bíblia, porque o sentido de brincar com Deus é levar Deus a sério. Agora, zombar de Deus não. E ademais, não existe, Deus não é nenhuma ameaça, não é? Aí é chamada a lei da semeadura. Ou seja, tudo que o homem plantar, isso também é uma metáfora usando a questão da agricultura, que o homem planta mamão, vai colher mamão, planta manga, vai colher manga. Então o homem não pode zombar de Deus, ou seja, torcer o nariz, ou seja, não pode achar que ele pode ter uma vida dupla, viver com Deus, se relacionando com Deus, mas também se relacionando com outra coisa. Então Deus quer exclusividade, Deus é exclusivo. Então as pessoas não podem, porque isso é zombar de Deus, não é brincar, a expressão que foi usada aqui pelo nosso lado. É uma ameaça? Não, zombar de Deus, na verdade, zombar de Deus é negar a sua existência. Isso é zombar de Deus. Como o pastor já falou, é tratar as coisas de Deus com desdém, com indiferença. Não tem nada a ver com a brincadeira, né? Porque a pessoa que trata, não dá bola para a existência de Deus, realmente ela tá, né, é um insensato no coração, como já fala lá no livro de Salmos. Zombar de Deus é virar as costas para suas leis, para os seus princípios. Isso é zombar de Deus.
Zombar de Deus é isso. Então as pessoas confundem muito essa coisa de zombar de Deus. Então, zombar de Deus, para mim, no meu ponto de vista, pelo que eu estudo, pelo que eu leio, é isso. É negar a existência de Deus, é tratar as coisas de Deus com desdém, é não levar as coisas de Deus a sério, é passar por cima dos princípios bíblicos. Aí é zombar de Deus. O sentido, irmãos, desculpa só um instantinho, pastor, só para me complementar aqui. O sentido original do texto é aquela pessoa que quer ser mais esperta do que Deus. Ela quer ser mais do que Deus. Então ela está zombando de Deus. Esse é o sentido da palavra grega mukterizo, que aparece lá no que são os pseudocientíficos, né? São os pensamentos pseudocientíficos daqueles que acham que sabem mais do que Deus, sabem coisas além do que aquilo que Deus determinou na Bíblia. Isso aí é uma maior zombaria dessa palavra que está aqui em Gálatas. Queridos irmãos, eu entendo também, não é, que seria a questão de você desdenhar ou subestimar Deus, aquilo que é inerente aos atributos dele. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é também onipresente. Não há como, de alguma forma, né, e isso deixa muito claro pra gente lá em Salmos, número 139, que não há como o homem se esconder de Deus. Então, quando essa pessoa, né, que acha que Deus não tem o conhecimento daquilo que faz, daquilo, e age, né, de uma forma totalmente distanciado dos princípios bíblicos, daquilo que Deus deseja para a vida dele, com certeza a palavra de Deus, um pouquinho antes aqui, né, ela falou sobre o capítulo 6, mas um pouquinho antes fala para a gente assim, olha, andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Se nós vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então não há como nós, de alguma forma, eu acho que esse zombar de Deus é como se talvez uma expertise humana, julgando que jamais, essa expertise humana, né, julgando que Deus não é sabedor daquilo que faz. Quantos, queridos irmãos, né, e aí vem à baila aquilo que nós estamos falando hoje, quantas pessoas julgam que Deus é Deus apenas dentro de 4 paredes de uma igreja. Fora da igreja, faz o que quer, achando que Deus não está com ele, Deus não vê o que faz, e chega na igreja, vive uma falsa santidade. Então isso é muito problemático, porém não há como nós. No que diz ameaça, né, talvez ao ouvinte, eu não sei, no que se diz ameaça, obviamente, esse versículo, ele fala que nós vamos colher consequência, né? Mas isso é a lei natural. A vida é feita de consequência. Tudo que nós fizermos, porque plantar, nós podemos escolher o que vamos plantar. Agora, colher não tem jeito. Você vai colher obrigatoriamente aquilo que você plantou. Plantou o mal, vai colher o mal. Plantou o bem, vai colher o bem. Então, talvez ela se sinta ameaçada pela frase depois, logo que diz, né? Não se zomba de Deus, tudo que semear vai ceifar. Então, ela pode se sentir ameaçada aí. Mas isso é a lei da semeadura. Não tem jeito. É uma lei que foi estabelecida por Deus. É um princípio natural de causa e efeito. Então, não é alguma coisa que nós aqui possamos dizer que vai acontecer, porque se está na palavra de Deus, está claro que vai acontecer. Não precisa que eu ou você falemos alguma coisa. Vou dar para vocês um exemplo aqui. Um ouvinte aqui dizendo, olha, JR, é o seguinte, meu filho deixou de frequentar a igreja, pois todas as vezes que ele ia ao culto, diziam que tinha uma cova aberta para ele. Então você imagina, alguém diz, tem uma cova aberta para você, o camarada não foi mais à igreja. A gente, obviamente, a mãe fica preocupada, você imagina, você é mãe, você é pai. Alguém diz, olha, tem uma cova preparada pro seu filho, pra sua filha, não dá um susto? Se você, rapaz, pelo sim, pelo não, o que eu faço, hein? A pessoa fica na dúvida. Mas aqui há essa palavra aconteceu e o menino deixou de ir à igreja. É o que conta aqui a mãe. Pastor Luciano. Então, eu acho que a gente precisa ler a Bíblia e interpretá-la pela própria Bíblia. E nós encontramos paralelo na própria palavra de Deus que registra isso. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se você ler o restante aqui do capítulo de Gálatas, você vai ver que é possível perceber que o autor está colocando as duas dimensões de relacionamento que nós podemos ter. Uma é com Deus, é o nosso relacionamento vertical, e a outra é horizontal, o nosso relacionamento com os irmãos. Então eu não posso entrar num relacionamento com Deus de uma maneira
desinteressada, desempenhada, uma maneira debochada, irresponsável, também não posso entrar num relacionamento de amizade, não é um relacionamento de coleguismo, de camaradagem com as pessoas ao meu redor, sem respeitá-las, sem levá-las a sério. Então, se eu levar as coisas de uma maneira irresponsável, imatura, eu serei realmente colocado dentro de uma fritura, porque eu não atendo às expectativas da outra parte do relacionamento. Deus não pode me levar a sério porque eu não o levo a sério. Os meus amigos, meus colegas, meus vizinhos não podem me levar a sério porque eu não os trato da mesma maneira. Então, nesse sentido, eu próprio acabo me isolando. Uhum. Bom, quando o nosso ouvinte traz essa perspectiva e nos traz a bênção do texto, eu gosto muito quando o ouvinte se pronuncia biblicamente, porque isso nos ajuda. Nós queremos conversar sobre a Bíblia, queremos ter a Bíblia aqui como sempre a nossa referência para a reflexão dos nossos ouvintes. Acho que já estamos bem maduros nesse aspecto para poder elaborar a nossa reflexão com base na Bíblia. Acho que passou a época de, eu acho isso, eu sinto isso. Peraí, me deu um espirro aqui. Sentiu aí? Senti. O que você achou aí? Pneumonia, e você, gripe. Então, nós precisamos estabelecer uma referência que é a Bíblia. Aí o ouvinte diz o seguinte: o que faz com que uma pessoa se torne um zombador de Deus? Então, com base no registro bíblico, o que nós podemos apontar sobre esse assunto? Esse foi o destaque do pastor Paulo Dias. Queridos, a Bíblia, né, como a gente tem, e eu estou muito feliz aqui, né, a gente está, não, sério, porque eu estou me sentindo numa escola bíblica dominical, e é assim que tem que ser mesmo, né? A gente buscar aqui, de alguma forma, a gente não pode passar para as pessoas, talvez aquilo que, um achismo bíblico, mas algo que seja pautado, porque tem tanta gente ouvindo a gente nesse momento, não é? E uma coisa interessante, eu gostaria que nós pudéssemos pensar em duas coisas. Exemplos bíblicos, né? Banquete de Belsazar, né? Fala lá no livro de Daniel, quando Belsazar pega os utensílios da casa de Deus e vai beber, comemorar com a galera, Deus, é como se Deus não existisse e tivesse subestimado Deus. E nós vimos que quando a mãozinha escreve, você foi pesado na balança e tá achado em falta. É isso. Não há como buscarmos de uma coisa diferente. Ananias e Safira, né? Foram lá, venderam, falaram assim, sabe o seguinte, Deus não vai saber, ninguém vai saber, vamos ficar bem na comunidade. O próprio Pedro falou assim, gente, se vocês tivessem vendido e dado parte, estava tudo certo. O errado foi vocês tentarem enganar o Espírito Santo de Deus, falando que era tudo, que vocês venderam a verdade por tanto e deram a oferta de tantos. É só você falar assim, nós demos só uma parte, mas tentar enganar Deus não há como. Então isso é ser um zombador de Deus, né? Não há como nós mentirmos contra a verdade. A verdade, ela está estampada, né? E nós sabemos disso porque a nossa consciência, a cada momento, ela vai falar para cada um de nós que as nossas atitudes estão certas ou erradas dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós sabemos. Agora, muitas das vezes as pessoas não têm coragem de seguir o caminho que Deus verdadeiramente quer. Não quer ser zombador de Deus? Guarda a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra ele. É verdade. E isso é zombar de Deus. É quando você erra, é quando você sai dos princípios bíblicos para fazer aquilo que te dá vontade, segundo o desejo da sua carne. Você sabe que é pecado, você sabe que é errado, você está fazendo, você zomba de Deus. Mas eu quero deixar claro aos ouvintes que não é só o membro, o congregado. Há muitos líderes que também zombam de Deus quando ensinam e pregam aquilo que não está na Bíblia, colocam regras e fardo pesado. Quando um líder coloca um fardo pesado nas pessoas, segundo a sua lei, e fala que isso é bíblico e não é, ele está zombando de Deus do mesmo jeito, da mesma forma. E isso, pastor, está acontecendo assim muito e muito. Líderes que colocam regras internas e na hora que o membro vai sair para uma outra denominação, ele chama aquele membro e coloca, se você sair, vai sair sobre a minha maldição, sua vida está maldita, enquanto você não retornar para não se consertar comigo, você não vai para o céu. Você não vai ser salvo. A sua vida daqui para frente está debaixo de maldição. Isso para mim é uma das maiores zombarias contra a palavra de Deus. Ademais, eu acrescentaria a tudo que foi dito, viver uma vida sem temor.
onde o respeito a Deus é colocado em segundo plano. As pessoas não as pessoas que têm medo de Deus precisam entender o seguinte: a palavra, embora a palavra grega fala de medo, mas nós não podemos ter medo de Deus, mas respeito e reverência a Deus. O medo de Deus é quando a gente peca, a gente tem medo, mas quando temos temor, a gente Deus, o Espírito Santo trabalha em nós para nós não pecarmos. Quando a pessoa começa a entrar por esse caminho de viver uma vida desregrada, sem respeito, sem temor, menosprezando, relativizando aquilo, por exemplo, o caso de Esaú, né, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha, o caso de Sansão, que acabou brincando com uma coisa séria, né, junto ao Dalila. Então, esse tipo de coisa também traz sérias consequências. Isso é zombar de Deus, porque quando as pessoas não têm honra a Deus, não têm respeito a Deus, está zombando de Deus, porque ele está torcendo o nariz. Pastor Luciano. Então, aqui no capítulo 6 de Gálatas, se você olhar desde o primeiro versículo, ele vai começando aqui a falar sobre os pecados que ocorrem no âmbito da comunidade cristã. Então, ele diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, não é? E que faltas são essas? Por exemplo, deixar de apoiar os irmãos nas suas dificuldades, levar as cargas uns dos outros. Se eu deixo de fazer isso, eu estou faltando ao meu compromisso de lealdade com o Senhor e com o meu povo. Se eu me julgo alguém maior ou melhor do que os demais e tento me sobressair sobre os demais, sem respeitar a fraternidade, eu também estarei errado, comunitariamente falando. Se eu deixar de trabalhar e ficar encostado nos outros, me aproveitando dos outros, eu estarei também cometendo uma falta. E o versículo 6 vai dizer que eu não posso deixar de atender aqueles que me instruem, ou seja, eu tenho que também retribuir a eles, seja de que forma for. Eu acho que tem uma combinação prévia, isso não é uma coisa rígida, mas se você tem um relacionamento em que você recebe alguma coisa, você dá normalmente algo em troca. Recebe afeto? Dá afeto. Recebe respeito? Dá respeito. E logo em seguida ele entra com isso. De Deus não se zomba. Eu posso zombar de Deus na medida em que eu trato mal ou eu trato erradamente os meus semelhantes. Porque não há possibilidade, como já foi dito aqui, de eu zombar de Deus. Não há essa possibilidade, mas eu zombo de Deus na medida em que eu não trato corretamente os meus irmãos. Muito bem, diante do que nós lemos aqui e ouvimos essa explicação muito importante aqui de Gálatas 6, citando o verso 1 e depois apontando 2, 3, o 4, o 5 e o 6 para chegar no ponto do 7, nós chegamos aqui a esse estágio: como viver uma vida que leve Deus a sério e alegre o coração dele. Talvez aqui nós sejamos exatamente no ponto para começar a falar sobre a reforma, porque ao nos voltar aqui para a Bíblia, e eu disse isso aqui anteriormente, a importância, a Bíblia está aqui aberta, nós estamos discutindo sobre a Bíblia não estava aberta, a Bíblia não era discutida, o povo não tinha acesso à Bíblia. Como é que você conseguiria viver a possibilidade de levar Deus a sério e alegrar o coração dele? Hoje nós estamos com a Bíblia aberta e pela graça de Deus podemos ler a palavra e estudá-la de forma especial, analisando essa perspectiva da reforma protestante. Nós vamos voltar a este tópico, já entrando aqui na reforma, já, logo após a pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você ouve muito aí a expressão, olha, não brinque com Deus. 84% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que ouvem bastante e 75% deles no nosso site também ouvem bastante essa expressão. Muito obrigado, queridos ouvintes, e a participação de vocês com a gente hoje aqui no nosso debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente. Quero lembrar a você o seguinte, que nós temos o nosso site, o www.debate93.com.br, debate93.com.br, onde nós temos todos os nossos programas arquivados. O de hoje, o de ontem e outros, e os anteriores estão disponibilizados, o áudio está disponibilizado nesse site, então você pode chegar nesse site, Debate 93,
fazer uma busca por tema ou por nome de debatedor. Eu queria ouvir um programa, eu não lembro que dia que foi, eu não tô lembrando o assunto, mas eu lembro que fulano está, aí você procura pelo nome, e a busca pelo nome vai mostrar todos os programas em que a pessoa esteve, assim como o tema, você pode apontar um tema e vão aparecer ali os debates relacionados a esse tema. Você acessa debate93.com.br e participa com a gente aqui do nosso Debate 93, sempre com muita alegria. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Com a 93, é tempo de vitória. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Luciano, eu quero começar ouvindo o senhor aqui, abrindo para os companheiros também, o pastor Paulo Afonso Generoso, a pastora Flor de Lis e o pastor Paulo Dias, sobre a questão da nossa reforma. Hoje nós temos esse dia, essa data, que é uma data muito especial, uma data de celebração, não é? Existem até alguns historiadores que apontam a data como a data foi estabelecida, não é exatamente como a data em que aconteceu. Outros dizem, não, aconteceu nesse dia. Não importa, o importante é que nós estamos relembrando, celebrando, trazendo à tona isso no mundo inteiro, e nós podemos hoje, a partir do assunto da nossa ouvinte, da dúvida dela, a importância da reforma na nossa vida. Eu quero começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Então, o dia 31 de outubro é apenas um marco para nós podermos identificar aquele período que foi conhecido como período de reforma e consagrado posteriormente como reforma protestante. Não foi um ato isolado, na verdade, desde o século XII, nós podemos dizer que já havia algumas iniciativas no sentido de confrontar ou de tentar dialogar com a posição católico-romana que dominava o cenário religioso na época, não só o religioso, mas o civil, o judiciário e, enfim, a vida religiosa. Essa dimensão, de alguma maneira, ocupava muito a vida das pessoas. E na Inglaterra, no século XII, nós vemos, por exemplo, o Wycliffe já tentando dialogar e tentando modificar um pouco a configuração da cristandade, não no sentido da separação de igrejas, mas no sentido de uma melhoria, de algum avanço, né, na vida das pessoas, de que houvesse mais justiça na igreja, né, na comunidade cristã. E mais adiante, outros movimentos, né, como os valdenses lá na Itália. Nós vemos também algumas iniciativas ocorridas ali em outras partes da Europa, né, das quais eu destacaria aqui João Hus, que era um tcheco, né, na época chamava-se Boêmia, e eram pessoas que propunham um diálogo diferente, que propunham novas ideias, que queriam fazer uma releitura das regras, e culmina lá com uma pessoa que tinha uma personalidade também muito forte, né, e que teve a ousadia de confrontar uma iniciativa que era corriqueira da parte da Igreja Católica, que era o levantamento de recursos, né, à base de vender indulgências, ou seja, a pessoa queria o perdão de Deus, então ela comprava algumas bênçãos, né, e junto com essa bênção vinha lá um documento que dizia que a pessoa estava absolvida, né? Eu estou trocando em miúdos, mas o que acontece? Martinho Lutero, né, lá na Alemanha, ele, com a mente cheia, né, de argumentos bíblicos, ele se levanta contra aquilo, ele é tomado de uma indignação e resolve reagir. E quando ele reage, ele coloca 95 argumentos, né, em que ele condena a prática daquela venda de indulgências, e na verdade não era só a venda de indulgências, mas era todo um sistema que excluía as pessoas do seio da igreja, e a igreja estava dividida entre o clero, e o próprio clero era dividido em alto e baixo cleros, e também do lado de baixo, muito distante, o povão. O povo da igreja realmente não tinha muito acesso, e aí Lutero
tomado de indignação, resolve reagir. E isso acaba passando para nós hoje como tendo sido o estopim da reforma protestante, que também teve muitas consequências. É verdade. Muitos foram, né, expulsos da Igreja Católica, muitos foram excomungados, como se fala, enforcados como herege, até chegar, né, a Martim Lutero. Essa data, 31 de outubro, os historiadores falam que foi o dia em que Lutero colocou na porta da igreja em Wittenberg as 95 teses. Então os historiadores pegaram essa data e falaram que foi exatamente no dia 31 de outubro que Lutero pega as suas 95 teses e coloca lá na porta da igreja. Não é uma coisa certa, mas os historiadores falam que por isso o dia 31 de outubro é comemorado o dia da reforma por causa disso, por causa dessa data, porque eles alegam isso, que não foi nesse dia. E isso é muito bom. E que nós evangélicos, que nós cristãos possamos continuar querendo, né, mudança de verdade. Hoje nós temos liberdade de falar o que é certo, o que achamos certo, o que achamos errado. Naquela época não tinha essa oportunidade. A perseguição era muito grande. Hoje eu vejo uma facilidade muito grande para isso. Hoje nós podemos falar sobre isso, mas hoje eu lamento muito ter que estar aqui dizendo que a divisão das igrejas faz com que isso não aconteça, porque cada um luta em favor do seu rótulo denominacional e não a favor do reino de Deus. Eu tenho a impressão que muitos católicos que estão ouvindo a gente hoje concordariam com Lutero e com os outros reformadores se vivessem naquele tempo. Hoje não se trata de uma luta contra a Igreja Católica atual. Hoje a questão é trazer à tona, porque muitos dos que estão nos ouvindo hoje vão dizer assim, olha, eu concordo com isso aí. Nós vamos citar aqui algumas bênçãos dessa herança. Vou dizer, eu concordo com isso, porque tudo isso foi ao longo do tempo transformado. E ao mesmo tempo a questão não é contra uma igreja, mas contra um sistema. E esse sistema não tem igreja. Às vezes, se olhado hoje, pode ser que a gente encontre esse sistema mais perto da gente do que a gente gostaria que fosse. A questão, não é? Da idade das trevas, assim como era chamado, né? Porque as pessoas detinham o conhecimento de alguém que dizia para ele o que deveria ser, mas não buscava diretamente dentro da palavra, não é? Até porque não havia, era eles que tinham esse domínio. Eu sempre fico preocupado quando a gente lê, né? E à época eu lembro, né, de um bispo chamado Tetzel, se não me engano, acho que foi no século XVIII, né, que ele vendia a chave, né, de São Pedro, dizendo que aqueles que que tivessem, né, que a tivessem, não somente para ela, mas para aqueles que já tinham morrido também abriria a porta do céu. E quantos levaram tanto dinheiro por conta disso? Esse Tetzel, ele tinha uma argumentação muito boa, porque ele até dizia que no tilintar das moedas, né, saía uma alma do purgatório. Do purgatório. Olha que coisa interessante. Aí você diz que, vem cá, você tem vó? Ah, eu tive a minha avó. E verdade. Sua avó onde está? Ué, minha avó tá no céu. Será? Ó a dúvida aí. Agora é o seguinte, complicado. Eu posso te garantir que ela, se não tiver no céu, para lá ela vai, se você contribuir aqui com essas moedas. E quem não tinha familiares. Você imagina bem o quanto isso é forte. Você para pensar, quanto isso mexe com as suas emoções, não é verdade? Lembranças. Aí você ouve a sua avó dizendo assim, neto ingrato, miserável, me tira daqui. Juntando a isso, JR, você não ter, só um minutinho, pastor, juntando a isso, você não ter a palavra para que você pudesse de alguma forma contra-argumentar, era realmente uma idade de trevas. É verdade. Não é? Então a gente chega hoje a um momento que eu acho assim, a gente se emociona, porque a palavra de Deus nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade. E daí toda reforma é válida, toda reforma é importante quando ela está baseada na palavra de Deus. Aí, meu irmão, a reforma ela é importantíssima na nossa vida. O que eu queria destacar é o seguinte, na época havia muitos abusos, né? A Igreja Católica medieval praticava muitos abusos. Dentre esses abusos, o mais destacado, eu creio que foi a insurreição de Martim Lutero,
foi com relação também a chamado o cativeiro da palavra, ou seja, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, só os eruditos, só os letrados poderiam ter acesso à Bíblia. Com isso, as pessoas não sabiam se aquilo que era pregado, ensinado, orientado, estava dentro do que a Bíblia diz. Na verdade, a reforma é só um retorno, é o avivamento de Abacuque. Lá no capítulo 3 da sua oração sobre Sigenote, Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que Abacuque estava dizendo? Senhor, retorna-nos a libertação exodal. Faz-nos lembrar aqueles momentos que nós saímos do cativeiro do Egito. E aí, eu creio que a reforma, ela legou para a igreja esse retorno a essa libertação que Cristo fez por nós. E aí, a palavra fechada, cativa, ela não estava levando as pessoas à verdadeira compreensão do que é o evangelho, do que é a fé. Então, havia um clima muito ruim de morte, de culpa, de perda de sentidos naquela população da época, naquele momento, e as pessoas então ficavam sem saber. Hoje se clama aí por uma reforma. Eu acredito que não há a mínima possibilidade. Nós não precisamos de reforma coisa nenhuma. Tudo que a igreja de hoje precisa foi o que Martinho Lutero fez. Voltar ao primeiro amor. Dentro desse aspecto, embora todos nós já tenhamos conhecimento que ele não foi o único, né? Outros existiram antes e depois dele, evidentemente, ele se tornou uma referência. É o nome que a gente lembra, é o nome que se tornou um ícone quando se fala sobre a questão da reforma. Há quem diga, por exemplo, que ele não sabia ele não planejava o que aconteceu, não é? Ele não, eu vou fazer o seguinte, vou afixar as 95 teses aqui, vai dar um fuzuê violento, vai correr gente para tudo quanto é lado e vai acontecer uma reforma que vai varrer o mundo inteiro. Será que ele tinha ideia disso? Alguns dizem que não. E o outro aspecto é o seguinte, aí para vocês encaminharem aqui para os nossos, o que acontecia com o Lutero, com o monge Lutero, antes disso? O que o levou ao texto bíblico? Que texto foi esse que Lutero leu e que abriu, né, na sua expressão, como um portal do paraíso, que abriu os seus olhos, ele pôde enxergar na palavra uma resposta que ele não encontrava na religião? Então, o Lutero era uma pessoa atormentada. Ele, na juventude, não tinha a intenção de se aprofundar em religião, em estudos de teologia. Na verdade, a intenção, o que estava mais ou menos combinado entre ele e a sua família é que ele ia estudar direito. Isso. Ele ia ser um profissional, né? Assim como todo jovem, buscar sucesso. E o que acontece com Lutero é que ele fica traumatizado com algumas circunstâncias, particularmente a morte de um amigo, né, que o traumatizou profundamente, e isso o fez pensar muito na morte, na causa da morte, na consequência da morte. Então ele passou a se enxergar perante Deus, e para ele a morte era um instrumento de Deus, né? De vamos quitar as contas, agora vou passar a régua, agora é o momento da gente ajustar. Então esse domínio fazia com que Lutero tivesse muito medo, e claro, ele acabou mergulhando no estudo da Bíblia, no estudo das tradições religiosas, não é? Mas ele teve assim a direção de Deus, creio eu, para conversar com pessoas e meditar em temas que o levaram ao reconhecimento de que a palavra de Deus tinha primazia, a palavra de Deus era mais importante, e o estudo particularmente de Romanos o convenceu da graça de Deus, e ele não podia ficar calado vendo aquele absurdo que era a venda de favores divinos, né, em troca de dinheiro, de moeda, não é? Fazendo comércio
da palavra de Deus e vendo as pessoas totalmente excluídas de uma relação com Deus e sendo dominadas por um sistema. Não é a questão da Igreja Católica, é um sistema de exclusão. Isso é que é complicado, no meu entender, e que deve ter determinado muito das ações de Lutero. Romanos 1, versículo 16 e 17, para a edificação dos nossos ouvintes, registro aqui a nossa mesa, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, aí entra o ponto, justiça de Deus se revela no Evangelho. Justiça se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foi aí que Lutero, porque ele viu que a severidade de Deus estava na sua justiça, no seu amor. Isso mexeu com o íntimo de Lutero. Foi isso, essa expressão, a palavra, porque eles não tinham acesso à palavra. Quando ele teve acesso e ele se tornou um professor, ele teve que se tornar um professor. E quando ele começou a estudar Gálatas e Romanos, que ele começou a ver que a severidade que era ensinada ao povo, que era ensinada um Deus severo, um Deus carrasco, um Deus que matava, um Deus que punia com severidade. Quando ele viu que essa severidade era justiça e amor, Lutero então resolveu se posicionar. Tanto que quando ele colocou as teses, ele foi colando lá para que os outros professores tivessem acesso a coisas que não tinham. Ele foi convocado para ir a Roma e ele não foi, porque ele sabia que ia ser condenado como herege e iria morrer. E ele não foi, porque ele precisava se manter vivo para continuar fazendo aquilo que já estava ardendo, a chama. Isso é avivamento, então, essa chama que ardia dentro dele. Dentro dessa linha, esta ação divina começou no coração dele. Então, a partir dele para outros, e não podia ser dos outros sem que fosse dele, ou seja, precisou começar no coração dele, como também no coração de outros irmãos. Quando ele foi propor a discussão, aí sim ele propôs para os outros o que já havia acontecido com ele. É diferente das indulgências, porque a indulgência é para o outro, tá certo? Eu tô isento dessa responsabilidade, aliás, eu recebo. Estou isento dessa responsabilidade, porque eu recebo aquele dinheiro que está ali, ou seja, Deus vai te dar um favor, mas quem recebe sou eu. Então é um negócio completamente estranho. E aí você vê na questão da justiça, uma palavrinha que as igrejas utilizam muito, está dando no nosso evangeliquez, embora um pouco mais concentrada, a questão da justificação. Então existe uma justificação aí que não é pelas obras. Tá certo? Não é pelo que eu faço. Romanos 5. Não é isso? Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu compro, não é pelo que eu vendo, não é pelo meu sacrifício, não é pelo meu esforço, não é pelo meu empenho, é pela obra de Cristo na minha vida. Então eu sou justificado pela graça, ou seja, há uma ação divina na nossa vida que vem a justificação pela fé, contrária à justificação pelas obras. É isso, pastor Paulo diz? Justamente isso. Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé. Né? Aí não tem nada de dinheiro, justificação pela fé. Nós temos o que? Aquilo que qualquer uma pessoa deseja, é a paz com Deus. E falar sobre isso nos traz, né? Uma alegria, traz uma alegria a nós, quando falamos da reforma, falamos de Lutero, lembramos tudo que ele fez e tudo que, né, quando ele começou a botar as teses nas paredes e foi colando, mesmo correndo o risco de morrer, para que todas as pessoas pudessem tomar conhecimento. Isso vai movendo com a gente, vai mostrando quanto aquela ação que ele fez foi importante e está sendo importante até hoje. Uma das coisas que temos que guardar, que nenhuma reforma ela vem de fora para dentro, né? Se isso não acontecer primeiro em nós, isso aí vai para nós líderes, né, pastores, irmãos, né, tantos que trabalham. Às vezes tanta gente pensa que as coisas vêm de fora para dentro. Nunca vai ser, sabe? Eu creio que quando nós nos entendemos, identificamos com isso, irmãos, verdadeiramente. Eu acredito que estava ardendo no coração de Lutero exatamente uma descoberta para ele relativamente recente, exatamente desse princípio da justificação pela fé. E isso fazia com que Lutero olhasse para as pessoas e visse a necessidade tremenda de libertação, porque as pessoas se sentiam de fato completamente desamparadas por Deus, porque o discurso da religião oficial era esse, não é? Se nós
que somos a autoridade da igreja, não fizermos alguma coisa por vocês como mediadores, vocês estarão totalmente perdidos. Então, ele, olhando essa situação, ele diz, não, o único mediador é Jesus. É Jesus Cristo. Quem justifica, quem torna as pessoas libertas é o Senhor Jesus. E qual é o mecanismo? É a fé. E isso acontece pela graça de Deus. E nós temos aí um retorno à Bíblia. Então, esse talvez seja um dos... existem vários. Um dos legados, uma das heranças aí da reforma é a Bíblia. Ele, inclusive, foi usado por Deus não apenas na questão da reflexão, mas na tradução, o acesso à palavra. A Bíblia era restrita a um grupo, de repente essa Bíblia ficou disponível. Hoje nós temos Bíblias de todos os tipos, com todas as capas. Nós temos Bíblias no tablet, nós temos Bíblia no smartphone, nós temos Bíblias no computador, nós temos várias versões e não existia, as pessoas não tinham acesso à palavra. Então, hoje nós temos esse acesso. Então, esse é um ponto que nós temos aí a bênção de ter acesso à palavra, assim como podemos e devemos ter um retorno à Bíblia. Nós estamos discutindo aqui o nosso assunto anterior, o que a Bíblia diz. São perguntas que eu faço aqui há anos, e o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Não é o que a gente acha, o que eu quero, o que você quer, mas o que a Bíblia diz. À medida que a gente sabe o que a Bíblia diz, aí você diz assim, então eu preciso obedecer. Se a Bíblia diz, eu tenho que obedecer. É isso, irmãos? Podemos colocar isso como um dos elementos aqui, pastor Paulo? O senhor citou isso anteriormente. Um dos elementos que eu considero fundamental aí para a gente falar da reforma é o grito de guerra da reforma, quando mencionou aquelas 5 solas. A sola Escritura, a sola Gratia, a sola Fide, a sola Christus e a soli Deo Glória. Em português agora, pastor. Ou seja, somente a Escritura é autoridade. Então, o evangelho, o cristão tem que se convergir para a Bíblia. A Bíblia é a nossa autoridade. Então, vamos para a Bíblia. A nossa regra de fé e prática. Somente a graça de Deus, ela pode nos salvar. Efésios 2:8-9 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Somente a fé é o meio pelo qual o homem é justificado. Hebreus 10:38, assim como Romanos 1:17 também, são iguais. O justo é justificado pela fé. Somente Cristo, tanto a graça quanto a fé, elas enfatizam que a salvação é somente por meio de Cristo, então não por meio de obras. Não existe nenhum homem que pode salvar a não ser Cristo, e somente a glória a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, e a minha glória, o próprio Deus disse, a outro não darei. Então eu creio que esse grito de guerra, os chamados lemas da reforma, deixaram assim um legado, um resumo de tudo. Esse é o grande resumo da reforma. Então nós temos aqui acesso à palavra é uma coisa. O retorno à palavra já traz um outro passo fundamental. Alguns têm acesso, mas não retornaram ainda. Um outro aspecto aqui é a centralidade de Cristo. E aí, só Cristo, a centralidade de Cristo no culto, a centralidade de Cristo em todas as práticas religiosas, a centralidade de Cristo na nossa vida, a centralidade de Cristo se torna aí uma referência. Um outro aspecto, já conversamos aqui sobre a salvação pela graça. E aí você trabalha a questão da justificação, a salvação eu não compro, a salvação eu não troco, a salvação não é conquistada pelo meu esforço, mas pelo esforço de Cristo na cruz do Calvário por mim, individualmente. A igreja é o povo de Deus, não a estrutura hierárquica, ou seja, não é aquela estrutura que é a igreja, mas a igreja é o povo de Deus. O sacerdócio universal dos santos, ou seja, eu tenho livre acesso a Deus e o mediador é Cristo. O mediador deixou de ser o líder religioso. Nenhum de nós precisa de mediador que não seja Cristo. A Bíblia é clara, mas escutem bem, as pessoas não tinham acesso à Bíblia e não retornaram a palavra. Que isso jamais seja utopia. Não é isso? Isso jamais seja utopia, mas seja uma verdade. É verdade bíblica. Porque, desculpa, querido, até a emoção, né? Porque quando a gente vê nos nossos dias líderes querendo voltar a essas práticas, né? Desprezando a palavra e fazendo com que ele seja buscar ser esse mediador, irmãos, não é? O Senhor, ele sempre foi e será Deus, ontem, hoje, eternamente. A ele a glória, não é? A magnificência, porque quando nós buscamos, ou quando algum líder busca isso para ele, meu amado irmão, é voltar às práticas, mesmo que seja buscar um sistema para o seu próprio sistema.
buscar um sistema para o seu próprio grupo. Mas, queridos irmãos, a liberdade já chegou há muito tempo, e a liberdade é Jesus, e é Ele quem liberta, e nós somos apenas veículos. Eu quero dizer aos ouvintes, pastor, tem muita gente que até nos dias de hoje, né, por falta de leitura da palavra, não há um costume de ler a palavra. As pessoas não têm mais esse costume, elas ficam ouvindo versículos avulsos, mensagens avulsas de pessoas. Ouvinte, se você meditar na palavra, estudar a palavra, o estudo da palavra não pode faltar nas igrejas, o conhecimento da palavra não pode faltar. Você vai ver que Cristo é o único caminho que vai te levar aos céus. Você vai viver uma vida melhor, uma vida mais saudável, e não haverá quem possa te enganar se você tiver o conhecimento da palavra. A reforma foi feita para isso, para que todos tivessem acesso e tivessem conhecimento. Hoje nós temos acesso, mas ainda existem pessoas que não têm conhecimento algum. Muito bem, pois não, pastor? Queridos, é tão bom, né? Eu estava há alguns anos, né? Uma menina de 8 anos, né? Ela estava com leucemia, né? E nós visitávamos ela sempre no Instituto de Hematologia. A família chamou para que nós pudéssemos estar conversando com ela antes da partida dela. E ela, na igreja, ela falava: pastor, eu quero ser missionária. Era o que ela falava para nós: pastor, eu quero ser missionária. E quando nós estávamos ali, e Silmara já nos últimos dias de vida, né? Ela falou assim: pastor, eu tenho muito medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Eu lembro quando nós sentamos ali ao lado da caminha daquela menina e nós falamos sobre a palavra. Nós falamos: Silmara, nós sempre pregamos a palavra, mas existe um momento que o Senhor nos chama para a sua presença. E para a honra e para a glória do Senhor, aquela mãe me ligou na madrugada e falou: olha, Silmara partiu em paz. Não é a vitória que nós esperávamos, mas a maior vitória é saber que a morte, ela não prevalece, da esperança ao crente. Então, irmãos, é na palavra que há liberdade, que há o consolo para os corações. Maravilha. Como viver uma vida que leve Deus a sério e alegre o coração dele, foi a última pergunta que fez o nosso ouvinte no tema em tela, e absolutamente respondido em todos esses aspectos que nos trazem a memória, a questão da reforma, onde nós lembramos aqui, entre outros nomes, a figura de Lutero e a sua importância, o drama pessoal, o sentimento de culpa não resolvido com a religiosidade. Não foi a religião que resolveu, ele já vivia envolvido com a religiosidade, mas ela não trouxe respostas a ele. A resposta veio da palavra, veio de Deus e da sua vida espiritual totalmente transformada, a ponto dele se expressar, dizer que se abriu para ele como um portal do paraíso, quando ele leu esse texto de Romanos: o justo viverá por fé. A referência a esta ação divina, ao poder de Deus e a graça do Senhor sobre a vida dele, a lembrança dessa justificação que não acontece pelas obras. Você não vai ser tornado justo pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez, e a obra é a obra que Cristo fez. Temos aqui o retorno à palavra, o livre acesso e o retorno à palavra, a centralidade de Cristo. Nós temos aqui a bênção da salvação pela graça, mediante a fé. Nós temos a alegria de ver a igreja como povo de Deus que vibra e que celebra a presença do nosso Deus e Pai. Temos as certezas marcadas aqui por essas 5 palavras, essas cinco frases que vão trazendo verdades para o coração de todos nós. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Deus glória. Amém. Que o Senhor nos ajude a caminhar nos princípios da sua palavra, trazendo sempre no coração aquilo que Ele quer nos ministrar e através da nossa vida a tantos outros corações. Pesquisa 93. Por telefone 85% e no nosso site 74% dos nossos ouvintes afirmam que ouvem bastante a expressão "não brinque com Deus". Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, aproveitando para mandar um abraço carinhoso aqui para a Jandira, para o Daniel, para o Cláudio, para a Diná,
para Nara Silva, para Lourdes, para Chayane, para Rinalva, Isabelle, Luciene, Fábio, o Kleber. Muito obrigado aqui também ao Rafael, a G. Maria, o Ricardo Teixeira, o Luiz Cláudio, a Mara, o Marco Aurélio, a Rivanete e tantos outros ouvintes acompanhando a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom demais ter você com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Quando pequena, diz aqui uma de nossas ouvintes, quando pequena eu tinha o hábito de roubar e por mais que eu soubesse que era errado, eu não conseguia parar. Isso era tão intenso, gente, que um dia roubei minha própria amiga. Nunca ninguém soube. Os anos se passaram, me libertei do vício, mas não consigo me perdoar. Embora tenha pedido perdão a Deus, sempre ouço uma voz que me acusa. O que fazer quando a culpa de um pecado não nos deixa viver em paz? Quando nós mesmos não nos perdoamos, é sinal de que Deus não nos perdoou? Para alcançar o perdão pleno, devo restituir em dobro aqueles que enganei e roubei? Como me sentir plenamente perdoada e livre dos erros do passado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes do nosso Debate 93 de hoje. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros no debate, o pastor Paulo Generoso, obrigado, um abraço, querido. Obrigado a você, querido JR. Queria só deixar uma frase final. A igreja não precisa de uma outra reforma, mas a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Muito obrigado, pastora Flor de Lis, forte abraço. Abraço a todos os seguidores, a minha mãe, que é o sou ouvinte número 1, aos meus filhos, a irmã Neinha, a tia Neinha, e eu quero encerrar dizendo ao ouvinte, a vida não é um jogo, logo seus resultados não dependem das chances que tivermos, então toda ação tem uma consequência, semeai para vós injustiça, se faz segundo a misericórdia, lá vai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, palavra do pastor Paulo Afonso Generoso. Pastor Paulo Dias, obrigado, um abraço. Eu que agradeço mais uma vez, mandar um abração também pro povo lá da Igreja Batista do Jardim Carioca, amanhã casamento comunitário, né? Domingo o grupo lá estará agradecendo a Deus aí pelos últimos oficiais aí que se formaram do curso superior de polícia e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de cada um. Cláudia, vamos almoçar, hein? Daqui a pouco tamo aí. Pastor Luciano, muito obrigado, um abraço, querido. Um abraço a todos, uma satisfação tremenda e lembre-se, viva debaixo da graça e com a alegria que Deus lhe permite. Um abração. Bênção puríssima. Vamos orar juntos, minha gente, pedindo aqui a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos ouvintes, sobre aqueles que estão envolvidos no tema de hoje, a busca pela presença maravilhosa do nosso Deus e Pai, relembrando a reforma e também sempre orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pastor Paulo Generoso vai orar conosco. Pai querido, nós te agradecemos por essa grande oportunidade, te agradecemos pela reforma protestante, te agradecemos pelos milagres que o Senhor vem fazendo, pedimos em prol de todos os nossos queridos irmãos e amigos e ouvintes, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão enquadrados também no tema que foi debatido aqui, que o Senhor nos abençoe, nos dando uma tarde rica e abençoada na tua doce presença, é a nossa oração por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.